Sejam muito bem-vindos ao Vozes em Foco. E hoje nós estamos aqui com o empresário Rodrigo Natal. Seja bem-vindo, Rodrigo. Obrigado. Prazer enorme aí. O prazer é todo Tá meu. contigo. Obrigado aí. E aí, vamos bater um papo aqui legal, descontraído? Vocês chamarem eu vim, cara. Isso Manda aí. bala aí. A gente tá aqui com o Rodrigo, aqui com o Marcelo também. E hoje o nosso papo, vamos falar de empreendedorismo. Vamos falar de um assunto polêmico aí que a galera vem falando também, que é sobre charutos. É ou não é, Rodrigo? Polêmico demais. A gente vai ensinar pra todo mundo aí que não... Tem vários mitos envolvidos, né? Coisas que são verdade, coisas que não são verdade, mas o mais importante é que é uma coisa pra todos, assim, né? Pra tirar um pouco do preconceito, assim. Legal. Rodrigo, me conta uma coisa. Vamos falar do Rodrigo fora empresário primeiro? Opa, Vamos bora. falar quem é o Rodrigo? Boa. Cara, eu tenho 31 anos hoje, né? Sou formado em administração na SPM. E, cara, desde pequenininho, eu já tive traços ali de empreendedorismo, entre aspas, né? Eu sempre brinco assim que... Eu não esqueço, cara, quando eu ia muito com os meus tios, com meu avô, com a minha avó, quando ainda eram vivos. Viajava todo mundo pra praia ou pro campo e tal. E aí eu lembro de uma história, eu e minha prima, a gente montava uma cozinhazinha, tipo um balcão, pedia para as nossas mães fazerem limonada e vendia na rua, cara. Tipo, Nada. montava, escrevia a plaquinha limonada R$1 na época. Então, Isso quer com dizer, quantos anos? nossa, velho, acho que eu tinha uns 10, 12 anos no máximo, assim. Empreendedor na veia. Cara, eu sempre tive vontade, assim, de, tipo, vender, sabe? Enfim, é uma característica que estava comigo desde sempre. Mas, fazendo administração, eu tomei um outro rumo, né? Tipo, na faculdade, a maior parte da galera ia tudo para empresa, multinacional e tudo mais. E eu acabei seguindo esse fluxo, né? Daí trabalhei numa farmacêutica durante muitos anos. Comecei como estagiário, aí fui para analista júnior, analista pleno. E aí, cara, a história é longa, né? Mas resumindo assim, eu tive um burnout, literalmente, assim, tipo, muita coisa, tipo, respondendo para vários chefes e tal. E fiquei mal, cara. É o famoso CLT? Não, bateu ali que eu falei. E nada contra, né? Tem muita gente que se dá muito bem sendo CLT. Mas na época eu pirei assim, pedi as contas e tal. E aí é isso, cara. Aí fiquei pesquisando depois, fazendo várias pesquisas de mercado, que uma certeza eu tinha, que eu queria empreender. Queria abrir alguma coisa, eu não sabia o que era. E aí depois de muita pesquisa de mercado, veio a história de montar uma tabacaria, né? Cara, beleza. Vamos lá. Rodrigo saiu ali do mundo corporativo, decidiu empreender. Pesquisa de mercado. Aí você falou assim, vou abrir uma tabacaria. Sim. Esse foi o seu primeiro pensamento. Mas o que chegou à tabacaria? Porque hoje, quando a gente fala de tabacaria, o que a gente imagina, né? Nada contra, mas a gente vê lá a galera comprando cigarro, fumando narguilé, né? É verdade. Mas aí, quando a gente traz para um outro cenário e a gente fala de tabacaria mais séria e tal, não que as outras não sejam, pelo amor de Deus. Sim, sim. Aí a gente já começa a entender, pô, charuto, whisky, drink. Quando você iniciou, o que era essa tabacaria? O que você trazia para o seu cliente? Cara, muito boa a tua pergunta, porque assim, na verdade o grande estalo para ser uma tabacaria e focada, quando eu digo tabacaria focada em charuto, que como você disse, cara, a tabacaria hoje tem um leque de segmentos que você pode ir, né? Tem a parte de narguilé, tem a parte do head shop, que é a parte de tabaco, seda, filtro e tudo mais. Por que eu escolhi charuto, cara? O meu pai, ele fumava charuto, mas muito esporadicamente, cara. Tipo a cada, sei lá, 2 vezes por ano. E era batata. A gente ia numa churrascaria no Tatuapé e sempre que a gente ia nessa churrascaria tinha um lugar que eu nem me lembro o nome, pequenininho assim, que vendia charuto. Aí meu pai ia lá, comprava um charuto, chegava em casa e acendia. Aí, nesse meio tempo que eu tava desempregado, eu peguei, olhei pra ele e falei: ô pai, onde você costuma comprar seus charutos, né? Que não naquela banquinha lá. Ele falou: ah, filho, quando eu compro na Zona Sul, porque não tem uma tabacaria de verdade, né? Não que as outras não sejam, igual você falou, mas que seja focada em charuto.
E aquilo cara, me deu um estalo, assim. Eu falei, pô, será que é isso mesmo? Daí, cara, é muito louco, porque quando me deu esse estalo na cabeça, eu falei assim, cara, deixa eu tentar puxar na memória alguém que eu conheço ou conheci que fumava muito charuto. E aí eu lembrei de o pai de um amigo meu, do Jean, que inclusive é meu cliente até hoje, muito legal. Chamei o Jean no Facebook, falei, pô, Jean, tudo bem? Cara, seu pai ainda fuma bastante charuto? Ele falou assim, cara, fuma. Por quê? Aí eu falei, meu, você me passa o contato dele, deixa eu tentar falar com ele que eu tô fazendo uma pesquisa, tal, não sei o que. Ele, não, beleza, tal, o contato dele. E aí chamei, João o nome dele, né? Chamava ele de tio, né? Porque a gente era todo moleque. Tio, tudo bem? Quanto tempo? Será que eu posso fazer uma entrevista com você a respeito de charuto e tal? Tô com algumas ideias. Ele, não, pô, vem aqui e tal, em casa. E conversando com ele em profundidade, cara, ele falou exatamente a mesma coisa que meu pai falou. Falou assim, cara, eu compro tudo na Zona Sul porque até tem um quiosque aqui no shopping, mas o preço é um pouco mais caro por estar no shopping, não tem tanta variedade e tal. Bicho, aí depois daquele dia eu falei, é isso. Eu acho que é isso, né? E aí sim, comecei a fazer pesquisa forte, que eu defini que ia ser uma charutaria, uma tabacaria voltada para o charuto e tal. E depois de muita pesquisa, nome e tudo mais, escolhi o ponto e montei a tabacaria. Que inclusive, né, faz quanto tempo isso? Isso, 8 anos. Você iniciou. E que não era tão comum, né? Porque não. realmente são poucos lugares que é focado, né, na questão charuto, né? Quando a gente diz, né? Eu acho que o grande lance, cara, que pega é que muita gente acha que charuto é uma coisa rara, sabe? E muito exclusiva para quem tem muito dinheiro. Então, quando você fala em charuto, muitas pessoas eu falo que eu tenho uma charutaria, quando me perguntam, e aí a pessoa até fala assim, nossa, mas tem gente que fuma charuto? Aí o cara, tem, e muita gente, né? Então, eu acho que é isso, cara. É o mito de ser uma coisa muito exclusiva, sabe? Muito cara, tal, que ninguém tem acesso. Então, acho que é por conta disso. Ele automaticamente está ligado a poder e a status, vamos dizer assim, muito até em virtude da gente ver questões de filmes, alguém conquistar algo, principalmente nos Estados Unidos, quando se conquista algo, acende um charuto em comemoração e se fuma, então ele está muito ligado à questão de poder. Sim. Né? E essa transformação de status e poder, quando você fala de charuto, é meio que as pessoas ficam assim, eu não vou dizer que se afastam, mas elas não entendem, elas ficam um pouco receosas quando entra nesse assunto, né? Eu digo isso porque eu sou um apreciador nato, sabe disso? Sim, sim. E quando eu compartilho com as pessoas a questão de charuto, causa um pouco de espanto. E olha só, engraçado. Se você falar com alguém, e eu acho que você tem certeza disso, se você falar com alguém por telefone, você falar que você tem uma charutaria ou dar informações sobre charuto, a pessoa vai achar que você é idoso. Que você é um senhor, algo do tipo. Nunca imaginam que é um cara, tipo, jovem. De 31 anos, apreciador de charuto. Não é, porque Sim. ou as pessoas ligam a quem tem muito dinheiro ou ligam ao senhor. É um senhor que gosta de fumar charuto. Como isso, eu já escutei. Eu também sou apreciador de charuto. Sim. Gosto muito, inclusive. E as pessoas falam, mas coisa de velho. Cara, não é. É um gosto, é algo particular de cada um. E eu acredito que as pessoas deveriam mesmo até abrir a mente por conta disso, né? Porque são experiências novas e que muitas vezes você cria um gosto peculiar, cara. Sim. É um gosto seu, é um gosto único. E é diferente quando você, principalmente, você pode me corrigir aqui se eu estiver errado, principalmente tem algumas combinações que você pode fazer com charuto. Fumando charuto ou com uma bebida diferente, Sem ou algo dúvida, que você esteja café. Comendo, né? E aí a gente vai falar sobre isso também. Sim. Então, é muito diferente, né? E aí, dando sequência nisso... Cara, aí depois que eu abri a Dom Juan, muitas coisas eu comecei de um jeito errado até, colocando charuto que tinha sabor dentro do umidor e tal. Comecei de um modo, cara, informal mesmo, para ver se ia dar certo. E aí, cara, felizmente, né? Graças a Deus, deu certo. Começou a vir na primeira semana, depois de um mês, e foi crescendo aos pouquinhos. E aí o que aconteceu, cara? Muitos clientes começaram a pedir espaço para fumar.
Mas, pô, meu, por que você não monta um espaço, tal, não sei o que? Tinha outras charutarias na Zona Sul que tinham esse espaço, tal. Puta, aí eu falei, meu, será, cara? De novo, né? Aquela pulga atrás da orelha, será que vale a pena, tal? Mas chegou numa hora, cara, que era tanta demanda que eu falei, cara, eu preciso fazer, senão alguém vai vir aqui e vai fazer na Zona Leste isso, porque até então não tinha. Na Zona Leste. Na Zona Leste. E aí montei. Fui fazendo devagarinho, no mesmo imóvel, era um salão de cabeleireiro, né? Então eu montei só na frente e no fundo tava todo ocioso. Parece que foi predestinado para aquilo. E aí no salão tinha a salinha da depilação, salinha da sobrancelha e tal. Eu demoli tudo ali, fiz um salãozão, botei as poltronas, uísque para dentro e montei o lounge, que também deu certo ao longo do tempo. E essa foi a história da Dom Juan Tatuapé, né? Então, Dom Juan, e de onde veio esse nome? Então, cara, o nome, na verdade, foram uma junção de duas coisas. Quando eu estava fazendo esse estudo que eu falei para vocês, eu fiz uma lista, isso eu tinha aprendido na faculdade. Eu fiz uma lista de nomes, de acho que uns 10, 15 nomes, e aí mandei para todos os grupos para a galera votar. Grupo da família, grupo de amigo da faculdade, grupo da família da minha esposa e tal. E Dom Juan foi o ganhador. Todo mundo falou, pô, com o que você está falando, loja de charuto, Dom Juan tem aquele negócio do cara galã, charmoso e tal. E esse foi o real motivo, assim. Mas eu achei legal que o meu avô, que é falecido, todo mundo chamava ele de São João. Seu João, que também era empreendedor. Então meio que ficou um Seu João em espanhol ali, Dom Juan e tal. Então eu meio que puxei esse sentido também da coisa, sabe? Mas foi uma vitória de várias enquetes aí. Legal. O que te fez abrir esse seu primeiro empreendimento na Zona Leste? Você foi em um sentido contrário daquilo que existia na Zona Sul. Então, Exato. ao invés de você optar por abrir também na Zona Sul, você foi para um outro local. O que te levou aí para esse outro Pô, local? muito boa pergunta, Má. Cara, assim, eu nasci e cresci na Zona Leste, né? Eu nasci no Tatuapé, fiquei 25 anos lá até eu casar. E desde que eu nasci até os meus 25, eu vi aquilo lá crescendo de uma forma exponencial, assim. E cara, eu falo era porque agora eu sou ZNer, né? Mas eu era muito bairrista, cara. Eu acreditava no Tatuapé, eu queria abrir alguma coisa lá. Sim. Conhecia muita gente de lá, meus amigos todos, tal. Pessoal da academia, enfim, de todos os lugares. E sim, cara, fui meio contra. E esse era o meu principal receio. Fala assim, pô, eu vou montar um negócio aqui que só tem na Zona Sul. Será que vai dar certo? Será que tem esse público aqui? E graças a Deus, eu tava certo mesmo, cara. Tinha muita gente. E eu acho que ao longo desses anos, principalmente pós-pandemia, o charuto cresceu muito, cara. Já tinha algum na Zona Leste já, assim, que você conhecia ou cara, não? Cara, principalmente ali no Tatuapé. Tinha inclusive o proprietário é meu amigo até hoje, né? O Fê e a família dele. Eles tinham um quiosque no shopping. Só que assim, no shopping, obviamente, por os custos fixos serem muito altos, você tem que colocar o teu preço um pouco maior. E assim, no shopping, como o aluguel é muito caro por aquela metragem, ele não podia colocar até poderia, né? Mas exigiria um investimento muito alto para ele fazer uma baita variedade, com um midor grande e tudo mais. Então tinha esse quiosque, mas também não poderia ter o espaço para fumar. Então, exatamente. Eu acho que ali no shopping tem um público e na rua, uma charutaria de rua, tem outro público. A galera que compra e quer ir fumar, né? Exatamente. Porque às vezes o cara quer ir num lugar diferente para fumar, não quer levar para casa, fumar em casa, né? Exatamente. Pô, então deu super certo. Felizmente, né? Ótimo. E aí você... Então hoje lá, além de loja, é o espaço para consumo. Para consumo também. Basicamente o que eu explico é como se fosse um bar, só que a diferença é que a gente não pode servir porções manipuladas, assim, por questão de Anvisa. A gente não pode servir, por exemplo, uma picanha no Richow, bem que eu gostaria, e meus clientes, inclusive vocês gostariam, mas tem essa questão de por legislação, não poder servir algo manipulado. Mas a gente serve amendoim, azeitona, essas coisas. E praticamente é um bar destinado exclusivamente para o consumo do charuto. A gente tem toda exaustão e tudo mais, então ar-condicionado, então fica uma coisa confortável ali. E aí essa primeira unidade do Tatuapé, ela já tem quanto tempo? A unidade do Tatuapé tem 8 anos.
8 anos. 8 anos. Aí eu falei assim, a unidade do Tatuapé, é porque eu já sei que você tem outras, então vamos falar. Inclusive são meus queridos clientes da unidade nova, né? Eu digo nova, mas não é mais nova, né? Aí o que aconteceu? Depois de abrir o lounge, eu casei com a Mo, minha esposa. Um beijo, amor, com certeza vai ver esse vídeo aí. E a minha esposa era tem do... janta em casa, hein? Se falar o nome, não tem janta em casa. É verdade. Lembrei, tá vendo? Graças a Deus. E aí, cara, a família da minha esposa era do norte da Zona Norte. E minha família era da Zona Leste. Então, o que a gente, conversando, falou, pô, vamos ficar no meio do caminho. Vamos traçar ali, pôr um pininho no mapa, ver um lugar que dá exatamente a mesma distância dos meus pais e dos seus, e vamos morar lá. E foi Santana, né? Ali perto da Brasleme, do Campo de Marte. E aí, cara, o que aconteceu? Principalmente na época ali da pandemia, todos os clientes começaram a pedir em casa. Né? Vocês lembram disso? Sim. Delivery e tudo mais. E eu comecei a atender muito cliente da Zona Norte, de Santana. Do Tatuapé. Pô, aí eu virei pra Monique, pra minha esposa e falei, pô, amor, tá tendo muita gente aqui pedindo lá do Tatuapé e eu venho pra cá e saio entregando na casa dos clientes, na época que tava tudo fechado. A gente precisa montar aqui. E os clientes pedindo, os clientes que eram da Zona, pô, monta aqui em Santana, não sei o que, não sei o que lá. Daí montei, cara. Mais uma vez me joguei ali e falei, cara, comecei primeiro num imóvel pequenininho pra ver se dava certo e tal. Daí aluguei um imóvel pequenininho na Augusto Tolli, né, que é ali bem no miolinho de Santana. E a mesma coisa aconteceu, cara. Graças a Deus, foi dando certo, fui conquistando os clientes devagarinho. Os clientes da Zene começaram a pedir um espaço para fumar. Aí eu mudei de imóvel, um imóvel maior, e montei o lounge também. Até mesmo porque é diferente, porque, por exemplo, já te falei que eu gosto, né? Então, quando a gente falava Zona Norte, charutaria, ali na Zona Norte, onde eu conhecia era o Center Norte. Exatamente, cara. Que assim, tem uma boa localização, mas muitas vezes, pô, o pessoal ali do miolo ali mesmo, manda aqui, vindo Sim. mais pra cima. Às vezes o cara não quer descer até o Center Norte e tal. Então, você tá muito bem localizado ali, né? Total, inclusive, cara. Né? E assim, a tabacaria do shopping, eu também conheci, né? Com o tempo fiquei próximo dos donos ali. São meus amigos, inclusive, é o que eu falo, cara. Pra gente, quanto mais charutaria, melhor. Porque é que nem quando lançou paleta mexicana. Se tivesse só uma loja de paleta, não ia vender o tanto que vendeu. Vendeu porque começaram a abrir várias. Então, quanto mais o consumidor vê, eu acredito muito nisso, vai instigando a vontade. Né? Que é o que a gente está falando aqui. Vai Exato. abrindo a mente, o cara é curioso, ele Entendeu? quer conhecer e vai tomando gosto por aquilo. Exato. Né? Eu brinco que assim, o que é bom você tem que espalhar. Exato. Tem que espalhar, as pessoas precisam criar o hábito de ter gostos mais refinados também, né? Com certeza, cara. E principalmente saber os mitos, o que é mito, o que é verdade, como corta, como acende, se é verdadeiro, assim como bolsa, roupa e vestuário, o charuto tem e muita falsificação. Então, aí que está o grande lance. Eu acho que o mais importante é disseminar essa informação, né? Legal. Aproveitando esse gancho que você cita da questão de charutos falsificados, o Brasil ele tem um mercado que está crescendo bastante na questão de charutos. Sim. Segundo uma pesquisa eu vi, o consumo chega a quase, acho que a 5 milhões, se eu não me engano. E o problema maior é 2/3 disso de charutos falsificados. Como lidar com isso? Cara, Marcelão, puxando o gancho, inclusive, da tabacaria, que é meu concorrente, mas na verdade é meu concorrente, amigo, olha esse dado que você acabou de colocar pro pessoal, cara. E é verdade. 66% dos charutos vendidos no Brasil não são originais. Uau, 66%? 66%. Cara, é muita coisa. Cara, é muita coisa. Só de ser... Meu, se fosse o inverso, né? Se fosse 1/3 ainda ia ser muita coisa. É mais da metade. E qual que é? De onde que vem tanto charuto falso? É aquela velha história. Eu tenho um amigo que traz. Não, é um amigo de um amigo que traz de Cuba. Que a gente vê falando de contrabando de cigarro e tudo. Entendeu? Mas é difícil ser, contrabando de charuto. Né? Você pode ter certeza, cara. Já teve casos, se você jogar na internet, você vai ver de apreensão em tabacaria, mas é raro. A maior parte dos charutos falsificados é um cara que traz de Cuba e começa a visitar aí na tabacaria. Não, mas aqui é R$100, eu tenho um de 30.
Gente, é o que eu falo para os clientes, não tem mágica. Se você vê um cubano que em qualquer loja hedônia custe 300 e uma pessoa te oferece por 80, por 100, não tem como aquilo ser original, cara. Nem Cuba é aquele preço, né? Então, esse é o principal vetor, cara. É o tal do falso cara que traz de Cuba, que tem um esquema e não sei o quê. Esse é o... Como você citou questão de preço, né? A gente vai falar já. Até mesmo para a galera também entender que não é só rico ou não é só o gangster que vai fumar charuto e, cara, todo mundo tem acesso. Basta você ser curioso, querer entender, Sim. experimentar, né? E aí a gente vai falar sobre isso. Mas dando sequência na Dom, a gente falou de 2 unidades aí. Ah, é. Cara, tem mais aí, que expandiu, o negócio expandiu e a gente sabe. A gente estava até trocando ideia antes de ao ar aí. Hoje, cara, muitos clientes, inclusive, a gente acaba ficando amigo, né? Como é o caso de vocês dois. E sempre rola aquela pergunta, pô, eu moro em Atibaia e tal, daria certo uma Dom Juan lá. Então, assim, eu ainda estou estruturando formas de expansão. Talvez num formato de franquia, talvez não. Para começar um experimento, eu abri 2 pontos de venda. Antes eu chamava de unidades, mas acabou confundindo bastante o pessoal que achou que tinha lounge também. E hoje a Dom Juan está em 2 pontos de venda, né? Um ponto de venda em Campinas, que é uma alfaiataria de amigos e clientes meus também. E num restaurante italiano na Vila Olímpia, que também é de um cliente amigo meu. Lá você vai encontrar meia dúzia, 8 tipos de formatos de charutos da Dom Juan. Então, assim, é a forma de acondicionamento da Dom Juan, é o preço da Dom Juan, mas não tem toda aquela variedade que você encontra na unidade leste e na unidade norte. Então, eu brinco que é como se fosse um PDV mesmo, uma mini Dom Juan nesses estabelecimentos para ver se isso dá certo, entendeu? Para depois começar uma expansão maior. Então, a gente está falando de 2 unidades, ponto de venda e para fumar, tomar o drink lá, enfim. Perfeito. E mais 2 unidades, que uma é composta por uma alfaiataria e o outro por um restaurante. Exatamente. Que aí a gente tem menor variedade. Isso, exatamente. Mas é legal, um formato a gente tá falando reduzido. Campinas, E Zona Sul. Zona Sul, não é? Na Zona Leste e Zona Sim, Norte. É isso. É isso? Tá bem, falta a Zona Oeste aí, se alguém tiver uma ideia aí. Mas se acha a um intenção ponto é lá. isso. Legal. Tá, e aí, agora vamos falar de questão de valores. Para o pessoal também entender que todo mundo tem acesso. Inclusive, um amigo outro dia estava falando, né? Ah, porque você vai em charutaria e... Pô, você deve gastar um absurdo de caro. E eu não vou. Eu gosto de charuto, mas eu não vou fumar esse charuto que você fuma. Cara, a gente, óbvio, se a gente falar de um charuto cubano mesmo, hoje qual que é a média, né? Fala pra galera aí. As variações, né? Principalmente de preço, pro pessoal entender que todo mundo tem acesso. Perfeito, cara. Essa é uma das perguntas favoritas que quando alguém me pergunta, eu gosto de responder. Tirando esse grande mito de que charuto é uma coisa só para rico, charuto é uma coisa muito cara, vou dar um exemplo prático aqui. Já fumei charutos aí na faixa de uns 300, 300 e pouco, e comparei esse charuto com um charuto na faixa de uns 30, 40. E para mim, foi melhor na ocasião que eu estava, o humor que eu estava, o charuto que eu fumei de 30, 30 e pouco, não vou citar marcas para não dar picuinha com os meus fornecedores. Mas enfim, por que eu estou falando isso? Hoje existem tantas marcas com o crescimento do segmento, igual o Má falou, que tem bons charutos começando ali em 15, entre 15 e 20 reais, e vai até, eu tenho charutos na loja de 1.300, 1.500 a unidade. Mas a maior parte dos charutos que eu vendo é na faixa dos entre 20 e 40 reais. Que então, é um bom charuto, inclusive. Que é um ótimo charuto. Um charuto de folha inteira, quer dizer, um charuto premium. Então, o mercado nacional está crescendo muito, a gente tem marcas incríveis. Então, isso é totalmente mito, cara. Que charuto é uma coisa... Claro, né? Se você comparar com um cigarro, por exemplo. Aí, de fato, ele é mais caro. Acho que um maço de cigarro deve estar uns 10, 15 reais, vem 20. Mas o charuto você fuma em 1 hora. O cigarro você vai fumar em 5, 10 minutos. Então tem essas questões, sabe? E aí você aprecia, que nem eu te falei, você vai, né, comer algo ali, Exato. vai tomar um drink, algo que você realmente vai ali bater um papo, esparecer, né? Então é diferente, né? Sim, total. Então vamos falar, hoje
qual o valor do charuto mais caro que você tem lá na loja? O mais caro, cara, é R$ 1.299 a unidade. A unidade e, pasmem, né? Ele é pequeno, cara. Tipo, é um charutinho de meia hora, 40 minutos. Porque quando você fala esse valor, você fala, pô, é um touro, né? Vocês que conhecem. Um Churchill. Não, cara, é um petit robusto ali, R$1.300. Aí, tá vendo? Então tem aí desde R$15 até Sim, 1.300. exato. Aí vai do gosto do freguês. Exato. Mas a grande maioria é super acessível, cara. Na faixa de 20, 30, 40. Se você que tá ouvindo a gente for na loja ou em qualquer outra tabacaria, você vai ver, cara. A gama é muito grande. Muita variedade. Inclusive, se vocês forem lá na loja, lá vai ser muito bem recebido, em qualquer uma das unidades. Opa. Muito bem recebido, atendimento excepcional. Não tô puxando o saco não, mas um abraço lá pro Obrigado, Max cara. também, pro Paulinho. Porra! Que, Abraço. inclusive, eu acho que pra você, né, que empreende, que é difícil empreender aqui, né? Sim. E principalmente a questão de você achar pessoas de confiança, né? Total, Pra cara. estar ali junto contigo, que cresce junto com você. Sim. E por que eu citei esses dois nomes, né? Porque eu acredito que de olhos fechados ali são pessoas que são da sua confiança, que você sabe o atendimento que eles dão, inclusive, para os seus Sim. clientes, que se tornam amigos dos seus clientes, inclusive. Sim. Então é necessário, né? Você ter pessoas e não é fácil achar pessoas assim, né? É muito difícil, cara. E assim, inclusive aproveitando para mandar um abraço gigantesco para todo o meu time. Hoje na Dom Juan a gente tem eu gosto muito de implementar a cultura de união, cara. E eu sempre falo para todo mundo que eu contrato, falo, cara, você vai passar muito mais tempo aqui com a gente do que com a sua família, cara. Eu mesmo vejo minha esposa 1 hora e meia por dia. E a galera do time eu vejo 8, 10, tem dia de evento que a gente fica 12 horas juntos. Então, assim, graças a Deus eu também não foi fácil, mas hoje eu tô com um time que eu amo, cara, que eu considero assim como da minha família mesmo, entendeu? A gente tem um clima gostoso, é descontraído, a gente dá risada, a gente briga. Meu, é uma coisa muito saudável, assim, sabe? Então, eu acho que esse é o principal desafio do empreendedor, cara, você achar pessoas de confiança, pessoas legais que vão vestir a camisa da tua empresa, mas o principal é manter esse clima de união. Porque o que você mais vê em empresa é um querendo puxar tapete do outro. Ah, não, pá, eu Não quero precisa expor nada, né? Exatamente, cara. Então, o que eu mais gosto é isso, é o espírito de equipe ali. E projetos? De expansão, você diz? Expansão, no geral, porque eu sei que, inclusive, e tô devendo uma visita. Ah, é verdade, verdade. Rooftop no Tatuapé, né? Exato, cara. Eu esqueci de falar da última invenção, né? Eu também nunca consigo cegar, cara. Eu tô sempre pensando em alguma expansão e tudo mais. E de fato, esse ano, né, no começo do ano, a gente inaugurou um novo espaço na Dom Juan Tatuapé, que é justamente para aquele cliente meu que sempre fala... Porque eu perguntava, pô, você vem aqui sempre compra charuto, mas nunca fumou aí com a gente e tal. E eles viravam e falavam, pô, Rodrigão, mas espaço fechado, eu sei que tem exaustão e tudo mais, mas não consigo ver se é dia, se é noite e tal, não me sinto muito bem. Então, atendendo essa demanda, a gente fez agora, você sobe a escadinha e é literalmente um rooftop. É um espaço ali, não é grande, são para 14 pessoas só, mas o teto abre inteirinho. Pô, então, legal. você tem a experiência de fumar ao ar livre, pô, sozinho, sem ninguém te encher no saco e tal. Então, faz amizade, tem música também, tem televisão. Então, o novo bebê da Dom Juan, é o rooftop da Dom Juan Tatuapé. E ambiente confortável demais. É, inclusive. gostoso. Puta, de verdade, cara. Inclusive, o Paulinho, o pessoal do Tatuapé até brinca, né? Às vezes eu sumo lá da loja e eles, pô, meu, cadê o Digo? Cadê o Digo? Ah, não, tá lá em cima. E tô eu lá pensando, ou tipo, trabalhando lá em cima, olhando pro céu. Puta, é muito legal, velho. É isso. Essa veia empreendedora sua, ela é muito destacada, né? Percebe-se muito, ela é muito destacada, muito aguçada. E isso para os jovens que estão querendo empreender é muito importante, né? Porque você é uma pessoa nova e assim, com um destaque muito grande, né? E isso é bacana de se ver. Então, assim, a gente fica contente de que você tenha aceitado esse convite e essa experiência de estar passando para as pessoas essa veia empreendedora e né, de poder dividir essa sua história é muito bacana.
Sem dúvida, gente. Eu que agradeço, assim. E como eu te falei, né? Você foi na Dom Juan, pô, eu tô com um projeto novo. Eu falei, cara, super topo. Porque mais do que divulgar a parte de charuto, tirar alguns mitos e tal, é encorajar, tipo, a galera da minha idade, ou até mais velha, cara. Tem muita gente mais velha que às vezes trava, porque fala, putz, mas eu já sou mais velho e tal. Cara, nunca é tarde. E assim, dá medo, claro. Tem muitos negócios que não dão certo, mas tem negócios que dão certo. Então, todos os grandes empresários que inspiram essa galera começaram pequeno. Teve gente que abriu empresa, faliu várias vezes até dar certo. Então, acho que a principal dica é essa, cara. Acredita no seu sonho. Pô, quando me deu o estalo lá de é isso, é uma loja de charuto, eu fui pra cima, cara, com força mesmo. Sabe? Se comunicando com as pessoas, pedindo ajuda, indicando, fazendo parceria. Então é isso, cara. Coragem. Isso é o que eu acho que impede muito jovem de começar, assim. Baseado nisso, quais foram as maiores dificuldades encontradas desde o momento que você começou a empreender? Quais foram as maiores dificuldades encontradas? Eu acho que o grande desafio para mim, cara, foi a questão do preconceito com o ramo, né? Pelo menos para mim, assim, no empreender, claro que teve muitas barreiras, tipo, o pessoas é uma coisa delicada e graças a Deus eu tive bons funcionários, mas pessoas são pessoas, então sempre tem um dia que a pessoa não tá legal e aí você tem que motivar e tudo mais, funcionários que brigam entre si. Mas para mim, Rodrigo, a principal dificuldade foi que quando eu falava, igual você falou, tá numa roda de amigos ali, ou alguém vai me apresentar, ele tem uma tabacaria. Aí todo mundo já olha com aquela conotação de, puta, meu, mas faz mal, não sei o quê. E convenhamos, assim, eu não tô falando que charuto não faz mal, né? Apesar da gente não tragar o charuto, afeta a saúde bucal, os dentes e tudo mais. Mas como muitas outras coisas fazem mal à saúde, o próprio álcool, por exemplo. Então, esse foi o meu principal desafio, cara. Lidar com esse preconceito, ter a humildade, falar assim, pô, tem uma loja, é assim, assim, o charuto é assim, assado, mas também alivia muito estresse, junta muitas pessoas, fazem bons negócios, Network, confraternizações, né? Networking. Então, tem gente que mesmo assim não entende, né? Mas eu tento fazer meu papel ali e não me importar muito com... E aí, como um bom soldado, ele não vai pra guerra sem estar armado, eu vi que você trouxe algumas coisas aí, né? É verdade. Eu não sabia, né, se ia poder... Imaginei que não, né? Como a gente tá num estúdio muito bacana, por sinal, aqui. Mas eu trouxe um kitzinho aqui pra quem nunca fumou charuto, fala, pô, meu, como é que será que é, né, que começa? Às vezes a pessoa tal. tem vergonha. Por exemplo, pô, não sei como acender um charuto... E eu já vi o pessoal furando com palitinho de dente. Sim. Pô, pra que serve o cortador? Arrancando com a boca, né? Cara, a gente vê de tudo. Sim. E não é vergonha, cara. É que nem eu falei, você abrir a mente, ser curioso, entender, tudo, perguntar, né? E aí, o que você trouxe aí pra gente? Boa, aí? Vamos lá. Olha, aqui, eu não sei se a câmera vai pegar aqui. Obviamente, um cinzeiro, né? Geralmente, os cinzeiros de charuto, eles são aqueles cinzeiros com um bocal maior e tem mais de uma saída. Né? Mas alguns cinzeiros de cigarro também. Nessa casezinha aqui, que parece um estojinho de munição para quem gosta também por isso que eu usei esse termo, né? O soldado vai pra guerra sem estar armado. Nunca. Eu trouxe assim pro pessoal dar uma olhada quais são os kits principais que você vai ter que adquirir aí para ter o ritual de degustar um charuto. Obviamente, pessoal, o charuto em si, um maçarico e um cortador. Por que um maçarico e não um isqueiro Bic, como o pessoal vai falar, nossa, mas por que tem que ser aquele dispositivo? Pelo simples fato, pessoal, o isqueiro normal, que é vendido em padaria, em banca, ele tem a chama vermelha, certo? E o maçarico, ele tem a chama azul. Aí o pessoal de casa vai olhar e falar assim, então são combustíveis diferentes, são gases diferentes. Não, pessoal. Por incrível que pareça, é uma dúvida que eu tinha logo que eu abri a tabacaria. O fluido que abastece, o gás que abastece esses dois acessórios é o mesmo. O que muda é o tipo de ignição de mecanismo interno de como cada um funciona. Aqui, a gente tem uma combustão... A gente tá falando da chama, né? Exato. Aqui a gente tem uma combustão incompleta. Por isso que ela tem essa coloração avermelhada. E o que acontece? Ela vai trazer aromas indesejados pro teu charuto. Vai ficar com aquele gosto de queimado, sabe? De vela. Posso colocar até aspas aí, óbvio. Lógico. Você é conhecido. Cara, acender o charuto com fósforo, cara.
Exato, cara. Viu a chama vermelha? É isso. É uma combustão incompleta que vai trazer esses aromas indesejados pro teu charuto. Então, acendimento sempre com maçarico. E, de novo, mesma história do charuto. Tem maçaricos de 10, de 15 e vai até 300, 400. Mas o importante é isso. Tem a chama azul, tá valendo. E o outro acessório principal é o cortador. Que vocês estão vendo aqui, a gente chama esse modelo de guilhotina. Né? Por quê? Todo charuto que você comprar em qualquer tabacaria, ele vai ter anilha, que é onde vê-se a marca do charuto. Vai ter a parte que já vem cortada, que é onde você deve fazer o acendimento desse charuto. E a parte mais próxima à anilha, que a gente chama de cabeça do charuto, informalmente falando, é onde você vai fazer o corte. Então você vai pegar essa guilhotina e vai cortar exatamente nessa linha só para te trazer fluxo. Como se fosse um canudo de milkshake. Fez o corte, aí sim você vai conseguir dar fluxo naquele charuto. Então, maçarico e cortador são os itens iniciais. Daí, lógico, né? Num segundo podcast a gente fala de caixa umidora, tal. Se você realmente gostar dessa ritualística, gostar do ritual do charuto, aí você vai precisar de outros acessórios para condicionar certinho, com umidade certa, temperatura. Qual seria a distância correta para se acender o charuto? Boa. Como a gente está no estúdio, a gente não pode demonstrar aqui. Mas é muito comum que eu vejo dois erros principais, Mar, que acontecem. O cara pôr o charutão na boca e fazer igual nos filmes, né? O americano que faz muito isso, acender direto na boca, aí vai aquela labareda gigante. O certo, cara, não é nem dessa forma que eu acabei de falar e nem muito perto. Se eu estivesse encostando exatamente aqui no charuto, de fato, a chama encostando no pé do charuto, ele vai acelerar a combustão do canhão. E essa aceleração vai te trazer também amargor, aqueles aromas indesejados, igual da combustão incompleta. Então a distância correta é exatamente essa. De forma que não fique nem tão longe para o calor não chegar no charuto e nem tão perto, colando no charuto a chama de forma para acelerar a combustão. E aí você vai devagarinho fazendo o círculo até o círculo ficar totalmente em chamas. Até mesmo, Rodrigo, porque senão ele também começa a queimar de uma forma errada aqui. Irregular, né? exatamente. Irregular, né? E aí não vai ter jeito, porque você vai acabar fumando ele vai queimar de forma errada mesmo. É isso mesmo. E aí é esse movimento, né? Sim. O maçarico que você pode ir fazendo para realmente ele pegar aqui no... Exatamente, cara. Preencheu toda a circunferência. Geralmente, cara, o acendimento demora aí com calma, como deve ser feito, 1 minuto, 2 minutos. Vai devagarinho, tal, dá uma balançada para aportar o oxigênio ali. É errado também, eu vejo o cliente assoprando. Porque quando você está assoprando, você está fazendo o inverso. Senão você está tirando oxigênio, né? Então o certo é você balançar um pouco. Depois de 1, 2 minutos, bem devagar, você começa a degustação. Aulas. E o ideal é apreciá-lo por inteiro ou apreciá-lo, corta, apaga? Maravilhosa pergunta. Vocês estão mega afiados. São as perguntas mais comuns ali que os clientes têm no dia a dia. É totalmente errado você começar a degustação. Ah, putz, um neto me chamou ali, o meu filho me chamou, a mulher chamou para jantar. Ah, vou cortar aqui e amanhã eu termino. Por que é errado? Porque a partir do momento que você iniciou a combustão no charuto, tem reação química ali no canhão, né? Aqui em cada puxada que você dá, já tem uma reação química que libera amargor e outras notas também indesejadas. Se você deixar esse charuto apagado por, sei lá, mais de meia hora e até 1 dia, 2 dias, vai absorver toda aquela amônia que libera da cinza. Então ele vai ficar com aquele gosto totalmente amargo que para uma pessoa mais leiga ela não vai nem perceber. Ela fala assim, nossa, mas esse charuto achei que ele era bom, mas Então, na verdade sabor, ele é amargo. né? Muda totalmente o sabor. Totalmente o sabor. Então o certo é você fumar com calma. Então sempre que você for fumar um charuto, esteja começando, ou vocês dois, todos nós, é ter calma. Você não pode estar naquele dia que você está com compromisso, você tem uma festa, não sei o quê. Você tem que estar relaxado, cara. Esse é o principal segredo. Vai realmente para apreciar, degustar com calma, um cara. vinho, ou um whisky, um drink lá. Café, que seja, que cara. seja, champanhe. A harmonização é que nem time de futebol, cara. Cada um tem a sua. A gente vê muitos casos, eu mesmo já vi diversos casos acontecer, de a pessoa começar a fumar um charuto e por não ter o conhecimento,
tragar o charuto. Pois é. E aí vem as consequências de quando se traga o charuto. Sim. Se você puder dizer pro pessoal. O que acontece, cara? Muita gente me pergunta, mas se charuto tem nicotina. E a resposta é sim. Até porque o charuto é 100% tabaco, a planta do tabaco, que tem nicotina. Mas qual a diferença entre o cigarro e o charuto principal? O charuto é 100% artesanal, não tem nada de química, nenhum outro ingrediente que não tabaco. E por ser puramente o tabaco escuro, que tem um tabaco claro, que a gente fala que é aquele de cigarro, né, estilo Virgínia, tal, tem os tipos de planta, o tabaco do charuto, que ele é mais escuro, ele tem um alto poder de nicotina. E quando você puxa essa fumaça e traga, ela é muito mais forte do que o cigarro. Então, de fato, a pessoa tem um mal-estar, ela começa a tossir por conta disso, porque ele é muito mais potente do que um cigarro ou os outros afins ali, cigarrilhas e tudo mais. O certo é você nunca tragar, mas principalmente para quem já foi fumante ou até larga o cigarro para substituir pelo charuto, é comum, pelo hábito, a pessoa dar aquele susto, né, e puxar. Né? A experiência é ruim, assim. A dica principal que eu dou é, se você for ex-fumante de cigarro, é você ir com calma, sabe? Tenta até com o charuto apagado primeiro, você somente puxar e não puxar e aspirar, né? Puxou, sentiu a fumaça na boca, aquele calor, solta devagar pela boca, sem tentar até fazer o retrohaling, que a gente fala que é puxar da boca e soltar pelo nariz. Então, essa é a dica principal, assim. Essa dica é muito importante, porque principalmente até para quem está começando também. Total, cara, com né? certeza. Pra quem está começando, e assim, eu vou até te perguntar sobre isso, porque muitas pessoas já começam num cubano. Exato, cara. E aí é onde vem... Quer começar alto, né? Mas é até por muitas vezes não ter o conhecimento e o pouco que se tem, se fala de cubano. A gente tem outros mercados, né? Vamos falar disso, mas começa num cubano e traga um charuto, cubano, já pensa no cubano, né? a gente sabe que as consequências vão ser essas. Exato, na cara. qual você acabou de dizer. Né? Aproveitando e falando de mercado de charuto, a gente tem o cubano, mas nós temos outros também. Né? Temos os da República Dominicana, temos os hondurenhos. Como é que você vê esses mercados, né? Aqui no Brasil? Nós temos aqui no Brasil ótimos charutos nacionais, mas e esses, os off-Cuba? O que você diria sobre esse mercado? Perfeito, cara. Desde que eu abri a Dom Juan até hoje, nesses 8 anos, muita coisa mudou. A principal coisa mais notável assim de todo charuteiro que fuma aí há bons anos é o aumento do preço dos charutos. Como tudo, né? No Brasil, muita coisa aumentou, o charuto não foi diferente. Só para você ter ideia, um charuto cubano, quando eu abri a Dom Juan 8 anos atrás, que eu vendia a 40, 50 reais, hoje está custando 100, 120 reais. Então a gente está falando de um aumento aí de entre 100 e 120% em menos de uma década. E o que isso abriu espaço? Abriu espaço para o mercado nacional, e eu fico muito feliz com isso. Né? Quando eu abri a Dom Juan, a gente tinha 3, 4 marcas nacionais. Hoje a gente tem mais de 10. Então, e principalmente o que você falou, República Dominicana e Nicarágua, que são países próximos a Cuba, que também tem o terroir. O terroir, para quem não sabe, é aquele conjunto de condições para se plantar o tabaco, para se cultivar o tabaco. Então, solo, clima, vento, umidade, enfim, tem ganhado muita força. Então, antes você viu o cubano como o mais famoso, o que mais vendia. Hoje você vai numa tabacaria, cara, vou te falar, de 10 clientes que entram na loja, um compra cubano. Os outros compram nicaragüenses, juro pra você. Então, acho que essa foi a principal alteração de mercado nessa última década, assim. E pegando esse gancho, até porque o Rodrigo é um homem viajado, né? Conhecedor aí do mundo. Sigo viajando. Então, se você pegar... Hoje os Estados Unidos é o maior consumidor. Disparado. Né? Disparado. Até porque eles não têm a questão dos cubanos, né? Diante da questão do embargo, mas são os maiores consumidores. E são consumidores desse mercado. Né? Mercado de Nicarágua, o mercado da República Dominicana, de Honduras, os hondurenhos. Então, assim... E temos a China
logo após o mercado americano. É isso mesmo. Você vê com surpresa essa questão ou não? Cara, eu acho assim. Eu tentei claro que como o meu foco acaba sendo o território nacional, eu procurei entender assim, o porquê que os Estados Unidos é tão forte nessa questão. E eu acho que o americano tem muito essa coisa do simbolismo, da comemoração. Então, eu acho que é por conta disso. Assim, eu acho que o americano comemora mais, ele se premia mais, talvez. Né? Além de questões econômicas, isolando, só colocando questões sociais ali. E o chinês, cara, tá fumando muito mesmo. A China vem trazendo aí crescimentos absurdos. Inclusive, hoje eles são responsáveis pela maior parte tudo que é produzido em Cuba, tudo não, mas a grande maioria vai para a China, porque é um mercado que está apreciando muito, culturalmente mesmo falando, né? Mas, de forma geral, o mundo, como você disse no começo do podcast, está fumando mais charuto, principalmente pós-pandemia, porque gerou aí essa curiosidade, né, de hobbies. Na pandemia a gente ficou meio enclausurado, então começou a fuçar os mais variados nichos, assim. Inclusive, virou mesmo várias comunidades, né? Exato. Porque existem as confrarias, né? Isso. Para quem não sabe, né? E inclusive mulheres, né? Opa, sem dúvida. Mulheres que fumam charuto. Sim. Existem as confrarias ali de mulheres que fumam charuto. Sim. Me corrija se eu estiver errado. Não, total, cara. É engraçado, né? Porque nos 2 lounges a gente tem a turminha da segunda-feira, a confraria da terça-feira, a confraria da quarta-feira. Então, é isso que é o legal do charuto. Né? Ele une também. Tá? Você faz novas amizades. Direto, cara. Eu tô num lounge, aí eu entro lá, tem um cliente sentado numa ponta, o cliente na outra ponta do lounge. Eu pisco o olho dali meia hora, tá os dois na mesma mesa, pedindo mais uma cerveja, papeando. Então, isso que é legal. E daí que surgem essas confrarias que você falou. E de mulheres, sim. Mas ainda tem muito preconceito com a mulherada, né? A maior parte das mulheres, tenho certeza até quem vai ver esse podcast, vai falar, pô, eu tenho vontade, mas isso é coisa de homem e tal. Então ainda tem esse preconceito muito grande, que me chateia muito, porque as clientes que eu tenho mulheres são queridaças, manjam muito, entendem muito da experiência, de todo o ritual, cortam certinho, acendem certinho. Então é um dos projetos que eu acho que teria que mudar, cara. A gente vai chegar lá. As confrarias ajudam para isso, né? Com certeza. Você consegue enxergar, diante disso que você está dizendo, você consegue enxergar que hoje a Dom Juan, esse espaço dela é um espaço acolhedor, ele é um espaço onde as pessoas, posso dizer por mim, eu saio do meu escritório e é o momento que eu quero relaxar. Então, ali eu estou, vou fumar meu charuto, vou apreciar a minha bebida. Você consegue identificar isso? Olha, a resposta é sim, mas é muito mais prazeroso para mim escutar de um cliente amigo próximo, igual você, por exemplo. A pessoa virar para mim e falar, pô, cara, que bom que foi hoje estar aqui. Que bom que foi eu tava precisando dar essa relaxada. Ou o contrário, eu precisava comemorar uma conquista. Tem gente que é promovido e chega lá e fala, puta meu, vou pegar um charuto top hoje que eu fui promovido. E o cara sai com aquele sorriso de orelha a orelha. Então, puta, cara, oferecer esse bem-estar pra pessoa é impagável, cara. Não tem preço que pague, assim. Então, fico grato aí pelo teu reconhecimento. A intenção é justamente essa, cara. E quem frequenta a Dom Juan sabe, eu sempre tento melhorar tudo, cara. Então, tipo, putz, ó, ainda não tá, o ar não tá legal. Vou lá e coloco mais um ar. Pô, a poltrona podia ser assim assado. Muda a poltrona. Então, eu tô enlouquecidamente tentando sempre melhorar para que vocês tenham a melhor experiência possível, assim. Ótimo, ótimo. E a gente fica contente com isso. Sem dúvida. Para quem logo chega na Dom Juan, a gente percebe um painel com bebidas ali. Uhum. Fala um pouco pra gente como funciona, o que é oferecido aos clientes. Sim. O lounge, o nosso principal foco e a principal demanda dos clientes é o whisky e drinks. Né? O whisky ainda é uma das principais harmonizações ali com o charuto. E o grande lance é, por que do whisky? Porque o whisky tem muita nota madeirada, é uma bebida mais encorpada, né? E drinks, hoje eu, Paulinho e Max, que são meus braços direito e esquerdo, a gente sempre troca bastante ideia, o que combina mais, com a demanda dos
próprios clientes. Então, vocês trazem pra gente, pô, podia fazer um Negroni assim assado, mais adocicado, mais amadeirado. Então, é tudo... Anualmente a gente muda o cardápio, mas a gente sempre tenta trazer drinks que harmonizem melhor com o charuto e de acordo com o gosto dos nossos clientes. Né? Então, tu vai encontrar uma variedade muito grande de whisky, conhaque e principalmente drinks on the rocks, que a gente fala que são aqueles drinks num copo baixo, que são mais encorpados e tudo mais. Tem uns drinks, inclusive, de autoria lá, né? Opa! Mestre Paulinho, rei do Negroni, fez várias criações, inclusive defumadas com a própria folha do charuto, cara. Tudo criação do Paulinho e do Max. E, cara, bom, meu. E não é papo de vendedor, não. Os clientes podem afirmar pra vocês. É muito gostoso, muito bom. Pô, é isso. Cara, sensacional. Rodrigo, você quer falar mais alguma coisa aí que é interessante? Quiser citar os locais, né? Pra galera poder ir convidar lá, as pessoas para convidar as conhecer. pessoas. Sem dúvida. Eu super indico. Olha, eu fumo charuto, vamos fazer quase 15 anos. E tudo começou por uma brincadeira. Uma brincadeira de amigos, no final de ano. Um amigo me deu um charuto para fumar, eu acendi o charuto e traguei o charuto. Passei muito mal. Mas você fumava cigarro, não? Não. Nunca fumei cigarro. Foi uma brincadeira. E coincidentemente, né, o ex-presidente do meu clube fumava muito charuto. E aquela figura, né, de Eurico Miranda me trazia essa questão de poder, de fumar charuto. Uhum. E numa brincadeira aconteceu. Há 15 anos atrás. E hoje eu tenho o meu espaço de fumar no meu escritório, tenho na minha casa, tenho a minha caixinha de charuto. Então eu digo que assim, o charuto ele me traz o momento de relaxar, o momento onde eu consigo ali parar, pensar, colocar as ideias em dias. O Beto faz a mesma coisa. Então assim, fica aí para você convidar as pessoas para estarem lá, para fumarem, para conhecerem. Show de bola, cara. Antes de mais nada, estamos caminhando para o fim. Agradecer muito ao Marcelo, ao Betão pela oportunidade de estar aqui. Fiquei muito feliz com o convite. Ainda mais de clientes meus, cara. Coisa que eu tenho a maior alegria é a reciprocidade, né? Tipo assim, pô, você tá começando um projeto novo? Pô, vamos junto, cara. Vou divulgar e tal. Então, obrigado pela oportunidade. Fiquei muito feliz de estar aqui. Pô, e quem quiser conhecer a DJ aí, como a gente falou no podcast, tem uma unidade no Tatuapé, na rua Azevedo Soares, número 959. E a unidade Santana fica na rua Augusto Tolli, número 552. Ambas as unidades têm a loja e tem o lounge para você poder degustar. Toda a minha equipe, que aliás um abraço para todo mundo, eu amo muito esse time, vai te atender com o maior carinho. A gente, cara, não mede esforço em tirar dúvida, então não tem vergonha. Vai ser seu primeiro charuto aí que vai ser mais prazeroso pra gente ainda te atender. Então é isso. Massa. Obrigado, Rodrigão. A gente agradece de coração. Agradecido demais. É isso. Valeu, turma. Muito bom, papo.